Guerra na Selva Podcast, pessoal, estamos aqui mais uma vez nessa noite maravilhosa, terça-feira, 8 da noite, nesse canal, TV Onda Digital, canal 8.2. Não esqueça de nos seguir também nas redes sociais e assistir-nos também pelo nosso canal no YouTube, pessoal. Aqui na TV Onda Digital, estamos aqui sempre às terças-feiras. E hoje, nessa noite maravilhosa, estamos recebendo aqui aquilo que eu falei lá atrás, tá? A gente conseguiu finalmente receber aqui o Coronel Lampert, 11º comandante do SIGs, um camarada que tem uma história sensacional junto àquele que foi o pioneiro fundador. E vamos falar também que ele vai falar as histórias dele aqui, né? Mas o Coronel Lampert foi o guerreiro de selva 025 que cursou o primeiro curso de guerra na selva. Aquele curso histórico em 1966, que eles mesmos se intitulam o curso único. Não é isso, Coronel? 66/único. /único. E aqui também, né? Estamos aqui com o Lampert, né? O Niltinho, né? O 24º comandante do SIGs. Eu falei para vocês, pessoal, que a gente ia trazer pai e filho para cá. Pai e filho aqui, dois antigos comandantes do nosso Centro de Instrução de Guerra na Selva, que muito nos honram com suas presenças. Vieram de Brasília para cá, estão percorrendo aqui, foram no BIS, amanhã vão no SIGs e vieram aqui dar essa palhinha aqui no nosso Guerra na Selva Podcast, nessa nossa terça-feira maravilhosa. Coronel, fique à vontade, a casa é sua, é uma honra pra gente tê-lo aqui. Eu falei pro seu filho aqui, meu irmão, né? O Lampert aqui, o Niltinho, quando ele veio comigo fazer esse mesmo podcast, eu falei, pô, ainda sonho em chamar teu pai aqui, porque tem muita história. E vamos contar essas histórias então. Então, Coronel, a palavra está com o senhor e vamos nessa. O Brian, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de estar aqui e de poder falar alguma coisa nesses anos que eu passei aqui na Amazônia. Eu costumo dizer que eu cheguei na Amazônia de calça curta e saí de fraque, porque eu fui aspirante no então 27 Batalhão de Caçadores, que hoje é o 1º BIS. E saí da Amazônia como comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Que coisa boa. Também tive aí honra, oportunidade de ser matriculado no primeiro curso de Guerra na Selva do Exército Brasileiro. Quando foi criado o SIGs, em 1964, em 1966 ele foi efetivado. Efetivamente, nessa data mesmo, nesse E ano. o comandante do JEF era o escalão superior aqui do estado do Amazonas, era o general Moacir Barcelos Potiguara. E ele determinou que os matriculados fossem oficiais da Amazônia. Na época, a minha turma, nós éramos 9. Tínhamos chegado aspirante no 27. E 6 foram para a fronteira voluntariamente. Eu fui para a 4ª Companhia de Fronteira do Acre. Eu e o Maia, outro companheiro da minha turma. E foram mais 2 para Guajará, mais 2 para Porto Velho, e viemos para o curso. E 6 oficiais da nossa turma estavam em Belém, no 26 BC, e foram matriculados no SIGs, nessa primeira turma. Então a gente, além de ser voluntário, o general determinou, e os comandantes de pelotão, tenente, capitão. Quem tivesse na área vai fazer o curso. Aí, para surpresa nossa, comandante, Major Jorge Teixeira de Oliveira. Major, recém-chegado do Panamá, fez lá estágio ou curso, não importa, para iniciar o SIGs. Depois de vários coronéis de infantaria terem sido sondados,
Caiu no colo dele. E recusaram. Recusaram. E ele se apresentou como voluntário. Major de artilharia. Aliás, verdade. o SIGS teve grandes comandantes, poucos, mas grandes comandantes fora da arma de infantaria. Exemplo do meu filho, de Olha aí. engenharia. Tá demais. Excelente. É isso aí. Mas o primeiro comandante, Teixeira, artilharia. Segundo comandante do SIGS, o então tenente-coronel Garrone, um dos homens mais retos e direitos que eu conheci na minha vida. Um exemplo Segundo comandante. de ética é. Terceiro E comandante. cavalaria, né? Hã? Coronel Garrone era cavalaria, né? Cavalaria, tinha cavalaria, não era infantaria. Terceiro comandante do SIGS, Sampaio Maia, artilheiro, Comandante militar da grande Amazônia. oficial, 4 estrelas. e tinha história aqui, que eu vou contar daqui a pouco. Quarto é que foi de infantaria, E não tinha curso. e não tinha curso. Olha que coisa. Interessante. O SIGS tem dessas coisas. Tem, SIGS tem coisas terríveis. E aí vieram o quinto, fomos nós que trouxemos para cá, foi o Serra, porque era de infantaria e era queima. Ele foi nosso aluno num curso de oficiais superiores. Ele foi subcomandante também, né? Não, aí ele veio para subcomandante. Nós indicamos para o coronel Garrone, não que ele aceitasse indicação nossa. O coronel Garrone não era de conversa. Olha, ele tem uma passagem muito gozada, porque é tanta coisa. Teixeira saiu, imagina, aquele mito. Teixeira é um mito. Mito. Coronel Teixeira, para mim, era um homem do tamanho da Amazônia. Esse era o Teixeira. Eu tive também uma curiosidade comigo. Eu fui o último comandante subordinado ao coronel Teixeira. Comandante. Ninguém mais serviu com ele, conheceu ele. É verdade. Eu fui tenente-capitão do SIGS, comandante Teixeira. E aí o Serra, nós quisemos trazer, porque era um major de infantaria queima, olha, subcomandante do SIGS, e ele veio. Tivemos guerras e guerras lá dentro, como todo quartel. Depois ele veio para comandar. E pelo que eu soube, é um excelente comandante. Eu acho que ele ficou 3 anos no SIGS. Eu acho. Que Não ele recordo. E aí veio aquele hall de comandantes de infantaria. Até chegar. Não, teve o Munhoz. Pedrozão, artilheiro. Pedroso. Teve o Pedroso, exatamente. Pedroso Depois- veio com o major fazer o curso. Eu não sei se eu estava no CEP nessa época, pertencendo ao SIGS. Uhum. Foi na época do COSAC. Pedroso de artilharia, depois Infante. Munhoz. De artilharia também. De artilharia, excelente oficial, tínhamos servido juntos na ESAO. Depois do Munhoz, que passou para o Bueno, o Bueno passou para mim, Infante. Não, até chegar não, no- teve Quem? o de velho. O Ah, não, de velho, cavalaria. Exatamente. 20º comandante. Exatamente. É isso mesmo. Bom, vamos voltar lá para o Teixeira e para o nosso SIGS. O que foi o 66/único? O Fregapane ficava magoado, nós servimos juntos depois do CEP. E o Fregapane um dia conversou comigo, ele já major queima. Ele fez o curso comigo, ele capitão. Ele é o 17, se não me engano. Né? Mas aí Guerreiro oficial 17. 17. deixa eu E é o falar sexto sobre comandante, isso. né? Sexto Sexto comandante. comandante. A nossa numeração, Hum. com exceção do 01, foi por ordem alfabética. Olha, ainda até hoje é assim, né, Ampel? Não. Não, é não, por teve qualificação. Não. uma época que era na antiguidade, lembra? Mas depois Depois mas voltou a no meu ser- curso foi por ordem alfabética. O meu foi por ordem alfabética também. Porque o Mitre e o Ramalhão, né? Uhum. O Mitre tem um número mais baixo que o meu, por exemplo, que é D, Danilo. De Danilo.
E o Ramalho também, porque é José. O J. Corbari que está comandando o SIGS Com G, agora, né? ele é 2.720, se não me engano. Eu sou 32, mais antigo que ele. Ele é G, eu sou M. É. Então, for ordem alfabética. Mas teve o Souza Abreu, quando comandou, ele botou ordem de antiguidade. Socorro, mas já voltou. Mas acho que voltou, não. não, É. voltou. Bom, então o Fregapane um dia falou para mim, lá no CEP, no Rio, pois é, você vê o companheiro, aquele jeito dele do Fregapane, como aluno excelente, hein? Era um cara forte, e a gente olhava como cara capitão. O meu curso era os tenentes. Nós, segundo-tenente, minha turma, mais modernos. E os primeiros tenentes que estavam pela fronteira, que era a turma de 59, 60, 61, era essa. Tinha 3 capitães, Fregapane, Antigo já, né? capitães antigos. E o Fregapane já veio para ficar no SIGS. Certo. Ele e o... Ele veio da brigada? Já veio da brigada. Ele e o Kanzi, que era um QAO forte para Chu, para servir no... É, tem um QAO nesse curso. Kanzi. Kansas, eu vi o nome Não sei dele. nem se está vivo. Não deve. Já para vir para o SIGS. E eu sempre entendi que era normal dizer que era curso de bateiros, porque foi. E não podia ser diferente. Era tudo ensaio e erro. Foi tudo improvisado com uma equipe mínima de instrutores e monitores. Agora, caras excepcionais. Excepcionais. Mas, por exemplo, a famosa onça aérea, que no nosso tempo era a picada do avião, nós fomos atrás da figuração. A gente entrava num soca, lá na saída do soca estava a figuração que ia nos esperar, emprestada do então 27BC. O Omar, depois veio a ser subcomandante do Que Teixeira. é o nome do pavilhão do sabão das placas. É, da divisão de ensino. Divisão de exatamente. ensino. O Omar, recém-promovido a major, veio o Mussolini, que era meu comandante de companhia no 27, paraquedista, um cara forte, mas gordo, era uma figura. Ele era conhecido na brigada. Era o comandante da figuração. Os sargentos saíram do 27. Sobreira, Fraga, Excepcional. Lopes, enfim. Sobreira depois foi monitor do Colégio Militar quando eu era aluno. Impressionante, né? Forte para Chu na época. Então, realmente, uma pleiade de integrantes do curso com uma vontade de ferro. No avião, que nós fomos os primeiros a chegar após a equipe, que o avião caiu em 62. Isso. Dezembro, novembro. Foi por aí. dezembro, 14 de dezembro de 62. Meu Deus, fez 60 anos passado. 60 anos E passado. ninguém mais entrou, porque era lá dentro da selva, como é, que a gente sabe. E aí vai o nosso curso. Nós pegamos sapatinho de criança. Eu vi dinheiro, que ele trazia dinheiro para pagar uma serraria. Eu vi dinheiro assim meio queimado, um antigo cruzeiro, sei lá que dinheiro era, e 66. E as peças do avião. A parte instrumental. Tal ineditismo de entrar alguém naquela picada. Então, a figuração que foi na frente, com bateiro, com os cabo velho daqui, foram abrindo. E o S3, naquele tempo não tinha divisão de ensino, era o S3. Major, capitão Tigão, Leal Santos, da Brigada Paraquedista. Ele Tem se alguma coisa no SIGS lá com o nome dele também. ele era, o apelido dele era Não defunto. sei o que é, mas tem Léo Santos. Paraquedista histórico. Tudo arrastado pelo Teixeira. Na saída para BEI 3, ele se perdeu
Tanto é que nós fomos até a clareira e voltamos. E não acharam ele? Não achamos ele nem a picada. Coisas da clareira. É. Ah, não, ali acontece de tudo. Tudo. Teixeira tem muita disse, história. deixa comigo que vocês vão ser supridos. Porque nós saímos, um detalhe interessante, nós recebemos no SIG o uniforme de salto da brigada, aquele antigo verde, que aliás foi excelente. Mas o coturno, aquele pé duro, pé de cão, imagina, FO, fuzil, um malote, pano de barraca de 2 praças, com a manta enrolado aqui. Não durou um dia na selva, claro, com chuva no avião. E eram 4 dias. Então, Pesado. realmente, tentativa e erro. Mas isso é natural. Isso, para mim, não tira o valor. Eu já ia esquecer de falar. O 01 do SIGS, o nosso xerife era um coronel full, Aécio Morrou Coelho. Era um desportista de cavalo e tinha ido a uma Olimpíada. Porra. Coronel, era um líder para nós. E o Teixeira todo dia ia tomar benção. O Teixeira era major, ele era coronel full. Quiseram castigá-lo porque ele estava em Washington na Revolução, porque ele tinha designado, ele tinha carreira. E aí puseram ele em Belém e tal, e vai fazer o cu. E ele foi muito bem. Numa das primeiras noitadas nossas na BEI-2, detalhe, a gente chegou a nascer lá na AM010, para BEI-2, não entrava viatura, não. Saco nas costas, No a roupa. pé. Vai. Hope. E chegamos lá, eles podem fazer abrigo, vocês já aprenderam lá. Aprendemos de conversa, né? E a Demonstração. BEI-2 não existia como... Não, era o como barracão. base. Era só o barracão. Era o barracão. Mas o barracão é de 67, né? O barracão mesmo, Ele é aquele assim, amarelo de aquele 67. amarelo de 67. Ali realmente. era sempre acampamento do DER do Amazonas. Aquela estrada do Puraquequara, Do que Dera, né? liga Dera, o sim. nada a coisa nenhuma. Acho que era dela na época. Deram. Dera. Você vê que ela não liga. Nada. E era mantida, ela tem uma subbase muito boa. Dizia a lenda que era estrada de contrabando. Isso. Não vamos Mestrinho, entrar. mestrinho. É. Não vamos entrar em. Não vamos entrar nesse em detalhe, mas era o que conta. Reza a lenda. E realmente a gente começa a ver que tinha verdade. O lago do Puraquequara, lá na ponta, baixando os Solimões, já Amazonas, tinha a colônia dos ingleses. Na boca. Naquela entrada Na boca. na boca, É isso mesmo. né? Depois do Bainal. Isso. É, na boca. E aí saía aqui no quilômetro 45 da E M010. vinha rodando até em cima da Livre. M010. Bom, Certo. mas a estrada Tinha nada. existia. O curso, até eu chegar a instrutor, os alunos iam para BEI-1. O centro nervoso não era BEI-2, não existia aquilo. Ali na BEI-2, eu me lembro quando nós chegamos e tal, Teixeira lá, tinha um campinho jogando pelada de calção, parecia soldado velho. Ele era assim, Coronel Teixeira era assim. Aí fomos fazer abrigo. Então, claro que não fizemos num dia, aí tem piadas, tem histórias gozadíssimas, mas não entrava viatura. A BEI-3 era um acampamento do Dera também. Do lado direito, quem vai para o lago, as nossas instalações, a base é do lado esquerdo. Isso. Do lado direito, lá na beira do Branquinho, Uhum. Depois do banheiro ali. era o acampamento do Dera. Então nós aproveitamos muitas coisas com essa equipe, era Do pouquíssimo. lado esquerdo não tinha nada. Não, quando eu fiz o curso, não tinha nada.
Nem a clareira. É possível. Não. Qual clareira? Não, aquela que era onde hoje tem a base na BI3 ali. Ah, não. Não tinha, não. não. Agora Era lá selva direito ali. tinha. Hã? Ali era selva? Selva. Céu. E Só ali, tinha o corte mesmo, viu o barranco? É, não. e Eu Gosto do ali barranco. foi que apareceu onça. A gente estava ali no Índio. Uhum. Eu já não me lembro. Aí já foi de viatura. Aí começo a... 83 anos eu posso esquecer, né? É verdade. Nós tivemos duas surpresas ali. Contato com o índio. O cacique, a Juricaba, está esperando. Foi impacto para nós. Quem era o cacique? Sentado num tapiri tosco, sem camisa, com cocá. Teixeira. Teixeirão. O melhor. Cena O melhor dantesca, hein? cacique. Era. E, pô, a gente quando olhou assim, ainda Será tentou mesmo? rir. Ele Sério. viveu a situação. Me lembro bem, a gente com fome, porque só tinha ração. Aí cacique, num gesto magnânimo, ofereceu pra gente uma comida, aquele mexidão que a gente dá pros alunos lá, o mesmo índio, né? Aquela Excelente. história, que é uma comida maravilhosa. Pra Que quem não come eu não sei quanto tempo, hein, mano? Pô. Aí eu me lembro que nós chegamos ali, bisões, a gente não- procurando marmita. Era folha de... A gente chama tajá, cada um chama de uma maneira. Não é bananeira. Pariri. Sororoca, Pariri. Da Sororó, Só, é. Porra, pega aí. Uhum. Ou então é da mão, pô. Pô, eu fui com a satisfação, todos nós, pô, com aquela folha. E É isso aí. mas foi uma das melhores refeições. Teixeirão era o índio, era o cacique. Para ver o espírito, por isso que o Sigis deu certo. Esse espírito de fazer as coisas. E desde o início, isso eu tive muito orgulho como comandante, uma visita da ESC. Eu ouvi de um coronel comandante do centro de instrução. Ele tinha vindo aqui, o SIGS e tal, e mostrou a diferença da instrução do SIGS, que era aprende e faz, que é até hoje. Até hoje. É isso mesmo. Então, isto é fundamental. E outra coisa do SIGS, a gente tem que render homenagem ao núcleo de divisão, da divisão aeroterrestre, que naquela época, na década de 60, era o espírito da brigada, não tinha mais nada no exército que não fosse assim. E o Teixeira trouxe alguns oficiais, e isso forjou o SIGS. Coronel, nessa linha, a gente vê uma história do Exército na Amazônia antes e depois do SIGS. O SIGS, então, quando veio para cá, não se falava de Amazônia como se fala hoje, digamos assim. Então o SIGS, ele revolucionou realmente aqui as tropas na Amazônia. Que ele veio com o espírito da Brigada Paraquedista para cá, do Núcleo de Divisão Aeroterrestre para cá. Os caras começaram a fazer do nada, vocês lá naquela época, e hoje a gente olha aqui para o Exército na Amazônia, a gente vê uma coisa fantástica, que deve muito ao SIGS isso aí. Não é isso aí? Sem dúvida nenhuma. Ainda hoje, viu, eu fui ao BIS e estava comentando lá com o comandante, Coronel Reck, que eu participei, evidentemente como ator, bem pequenininho, dessa história do Exército da Amazônia. O estado do Amazonas era periferia, era tudo em Belém. Verdade. Marinha, fábrica, nem pensar. Nem pensar. Porque era herança da famosa capitania do Grã-Pará. Tudo ficava em Belém. Ficava lá em Belém. Não via nada. Isso é uma injustiça com o Exército, a falta de reconhecimento disso. A Zona Franca de Manaus
criada do governo militar, porque o primeiro presidente foi comandante da 8ª Região Militar, Humberto de Alencar Castelo Branco. E aí olhou para cá. Ele almoçou no 27BC. Ele almoçou no 27BC e eu estava lá como aspirante. Então trouxe esse olhar. Eu digo sempre, Manaus era um porto de lenha. A Zona Franca mudou tudo. E aí, um comandante militar da Amazônia, isso é opinião minha, pessoal, a Amazônia militar, antes dele é uma e depois dele foi Rodrigo Otávio Jordão Ramos. Um militar, um chefe excepcional. Duro. A gente até se queixava que era mau. Mas era um homem com uma cabeça. Ele tinha sido ministro de Estado como coronel. Tinha uma visão e uma vontade. Ele era um chefe. Ele trouxe o CMA, ele enxergou isso. De Belém para Manaus e criou uma região militar, a 12. RO, a gente chamava de RO. Por quê? Ele criou? Não, eu estava aqui, poxa. Eu estava aqui. Eu era tenente no BIS. Tinha só mudado de nome. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, voltei para cá. E aí fui para a companhia de comando. Porque eu queria ir para o SIGS. Teixeira, como sempre, convidou aquelas coisas. Porque quando eu acabei o curso, eu fui convidado. Porque era casado aqui e tal. Não que tivesse destaque, era como todo mundo ali, neófito, como todo aluno, né? E o Leal Santos me convidou, me chamou, era o S3, e me indicou para o Teixeira. E Teixeira demorou a falar comigo. Não definiu. Aí quando ele veio, perguntou, nós estamos numa visita, você veio para cá e tal? Eu disse, não, senhor. Aí eu dei uma de zangado e fui para o Rio e não vi. Quando eu voltei em 69, eu queria ir para o SIGS. Minha meta era o SIGS. E o RO, não ele e os assessores dele, não, bota esse tenente na companhia de comando, que era ali onde é o colégio militar. Então eu acompanhei essa mudança do CMA. O general Rodrigo Otávio trouxe todos os órgãos regimentais, não tinha quartel, não tinha nada, ele criou. E foi botando e mobiliou a Amazônia. Nessa época tinha 3 coronéis de destaque aqui. Teixeira, o coronel Weber no 5º Beck, que era uma base naval americana, quartel excepcional, e o coronel Paulo, que tinha sido E3 do Rodrigo Otávio, em Pernambuco. E esses coronéis movimentaram. O SIGS foi se expandindo, aí foi criado o COSAC, Coisas do Teixeira. Ano em 69, houve uma manobra aí, em resposta à represália, vamos deixar dizer que foi uma manobra estratégica. A Venezuela atacou a Guiana. Aquela questão do Essequibo, muito antigo. E se foi para lá, teve que passar em Roraima. E aí o RO botou a tropa lá. Ele era danado. A FAB ficou doida. Ele pegou, veio FAB até do Rio Grande do Sul. A figuração, sabe quem era a figuração dessa manobra, o inimigo? SIGS. Com o índio. Quem era o chefe dos índios?
Tamatur? Coronel Teixeira, Chico Teixeira. Boião. Teixeirão, Chico Boião. Chico Boião. Caramba. Com índio. Atacão, os caras com tacape. Olha o SIGS. A importância que tinha o SIGS com esse espírito. Outra coisa, o SIGS, nessa época, era a única unidade a usar boina. Aliás, só 2 unidades. Brigada Paraquedista E o SIGS? e o SIGS. Ninguém mais usava boina. Aí o RO veio e disse, não, as tropas operacionais vão usar boina. Bis. E não tinha mais tropa operacional. E aí eu participei. Aí eu estava no BIS, em vez de ir para o SIGS. Não, bota esse tenente no BIS. BIS precisa de oficial. Aí eu fui para o BIS. E fui comandar a companhia. E aí veio a primeira remessa de uniformes. Subtenente entregar uniforme para o soldado. Rotina. Aí alguns oficiais ali do BIS. Eu, Santa Rosa, Pinto Homem e Jarbas. Pinto Homem, o irmão do... O irmão. Morreu. O que Que morreu faleceu. como tenente, Eu disse, olha, na minha companhia, o subtenente não vai entregar a boina do saco. Os caras têm que ir para a selva. Eu já era guerreiro de selva desde 66. Criamos a Operação Boina. Show de bola. Essa Operação Boina, não que é hoje, mas improvisação e vontade. A minha companhia, eu peguei o uniforme, aquele que o soldado devolve para o subtenente, e uma equipe pintando camuflado. Não existia camuflado no nosso exército. Com tinta, para ser operacional. Então, eu vi o Coimbra aqui dizer, eu ficava pensando como deve ter sido naquela década de 70, aquele pessoal excepcional. Não, é o mesmo de hoje. Meu filho já me falou uma vez, a gente olha para o tenente hoje e vê que ele é melhor do que a gente foi. Os valores são os mesmos. Claro, mas a evolução... hoje o camarada ele parece ter muito mais informação, né? Tem. Tá mais acessível para ele. Ele é um cara mais desmanivrado. Ele busca mais isso. E ele recebe muita coisa. Muita informação. E já está preparado para isso, porque ele está sendo. Desde Então, que nasceu nessa É isso mesmo. nessa batida. Coimbra que fique sabendo que eram iguais a nós. Como nós fomos como tenente lá, como instrutor, como a gente foi na tropa. É compromissado com a profissão. É isso que leva a gente. E o BIS começou assim, a ser, quando nós fomos para Marabá, numa operação lá na área, a pretexto de operação de comunicações. O Estado-Maior do Exército fez. Nós testamos, juntaram 4 tipos de unidades operacionais. Uma companhia do 1º BIS, uma companhia do Regimento Escola de Infantaria, uma companhia do Nordeste, estava começando, Caatinga, e um da Brigada Paraquedista. Que o exército tinha de melhor. Fez um destacamento sob o comando do comandante do BIS, que era o Coronel Paulo, que o Osório falou aqui, falou pouco. Coronel Paulo, a Polícia Militar é antes e depois dele. Excepcional. Melhor comandante de batalhão que eu tive na minha vida. Inteligente, tudo isso. Então nós fomos testados assim juntos. Foi Fabiano, né? Também, né? Não, muito Ele não? novo, ele era de 48. Foi o cara que ele falou que foi Fabiano. Ele falou alguma coisa. Coronel Alípio. Ali. Zé Ali, hoje Ele mesmo. isso me fez ir ao BIS. Vocês comentaram aqui que ele tinha deixado alguma coisa sobre a guerra, que a filha dele, o sobrinho, entregou para o BIS. Eu acho que foi ele. É o livro, hoje o REC me deu o livro. Foi meu primeiro comandante. José Alípio de Carvalho. Esse aí mesmo. que o Coronel Osório Ex-combatente, comandante de pelotão Isso. em Monte Castelo. falou. Exatamente. Foi isso mesmo.
esse coronel ali. Eu lembro dele jogando vôlei. Aí já tinha. Não, já na reserva. Ele jogando vôlei de areia, né? Lá no Cirmã. É mole? Caramba. Não, eu jogava com ele lá e tal. Aí era outro, mas como comandante. Pô, a gente era aspirante, ele era coronel, cheio de medalha. Unidade de guerra. Era outra história. Com certeza. Aí o SIGS, nessa manobra, eu acho que foi o prefeito lá de uma localidade lá do Suriname, da então Guiana inglesa, da Guiana. Deu de presente, quis agradar o Teixeira, lá em cima. Ofereceu um casal de leões. Isso é emblemático do SIGS. Era pequenininho e uma gracinha. Que lindo. Tem um bosque lá em Roraima, Messejana. Messejana. Era um bosque bonito, hoje parece que é clube, né? Sei lá. O QG da manobra do CMA, o Rodrigo Otávio, ficou lá. Uhum. E eu fui designado segurança do QG, porque eu era tenente da companhia, era primeiro tenente antigo, e não tinha ido para o BIS ainda. Então eu vi as coisas, e eu vi aquele casal, eram gatinhos lindos ali. Teixeira disse, Tá ele não queria, deixa comigo, isso era típico dele, e trouxe para o SIGS. Imagina, 2 leões aqui. Caralho, pequeno, mas Não, cresce. E quando cresceu? Eu voltei em 71, março ou fevereiro de 71, cheguei no SIGS. Os leões estavam grandes. Com 2 anos já. Pô, 2 imenso. anos. Imenso. Uma pata linda, a gente ficava naquela. Tinha uma jaula, não sei se vocês pegaram, das onça brava. Aquelas Sei lá, antigas. naquela ali. antiga ali que fica. Onde que é o bosquezinho ali? Hoje não é. Pô, bem, ao lado, outra jaula, um casal de leões. Então, o SIGS tinha um casal de leões. Agora, surreal. aquelas histórias, vocês dois foram comandantes do SIGS. E só nós sabemos como a gente alimentava aquelas feras. Como a gente domesticava. E não tinha problema nenhum. Hoje é outra conotação. Verdade. Não vamos entrar em detalhes. Mas leão esturrava. Uma vez pegou um soldado na grade. O soldado se distraiu, estava chegando um general, me lembro bem. Verdade. Toca a corneta, porque o SIGS naquela época não tinha clarim, não. Era uma cigarra que o Teixeira tocava. E o soldado se distraiu e a leoa prendeu ele. E o machão já vinha lá, tinha jupa. Mas aí conseguiram. Porra, imagina Imagina o susto do cara. Poxa, Pelo amor de Deus, pô. e morreram porque o veterinário foi no comando já do coronel Garrone. O veterinário, com razão, tinha medo, quem não tinha? Pô, e deu uma ferida na leoa e não conseguiram, tentaram com dardo, com tudo. o dardo tranquilizante e tal. Fizeram 1 ou 2 vezes, numa lá não deu certo, o leão acordou antes da hora, que negócio. Pô. Senta que o leão é manso, e aí da ferida morreu a leoa, e nunca deram cria, não. Pelo menos enquanto eu estive no sítio. Então isso, Teixeira também levou para lá. Esse COSAC foi uma transformação, porque o curso de comando veio da brigada, estava começando também na brigada. O que tinha antes eram instruções especiais, o exército estava se transformando. E aí, porque o curso de comando vinha fazer estágio como vem hoje. Ah, não, então faz tudo na Amazônia, Roraima faz montanha. Teixeira, manda para cá, deixa comigo. Não deu certo. Porque a maior parte do tempo o curso ia para o Rio de Janeiro, porque era lá, Certeza. era o mar, a pedra, enfim. Mas formou umas 2 ou 3 ou 4 turmas, sei lá. E aí vieram para o SIGS 3 oficiais da brigada. O Valporto, da PREC,
para chefiar a seção. O Augusto Preck e o Aldo era FE. Esses oficiais. Mudou o SIGS, que aí tinha seção de selva e seção de comando. A gente sabia que não ia dar certo, acho que foi em 78, voltou. 78 voltou. Então, como o Coronel Teixeira era. Quando ele foi exonerado, eu já estava 5 anos no comando ou mais, ele foi para o grupamento de engenharia. O oficial de Estado-Maior encostaram ele lá. E aí, mesmo o general do DEP, que tinha, sei lá, mal assessorado, enfim, invejas, chamou o Teixeira e deu o colher militar. E ele, em 3 meses, Levantou o colher militar. fez o colher militar. Aí depois, É isso aí. prefeito, foi marcante. Depois foi para Porto Velho. Ele ia ser governador aqui do estado do Amazonas, ele era unanimidade. Aí são injunções políticas, de partido e tal. Foi quando voltou o Gilberto Mestrinho. Ele, Teixeira, era o único cara que derrotava politicamente. Mas então o coronel Teixeira era isso. Um cara muito à frente do seu tempo. Muito, muito. Ele E transformou o a espírito- cidade de Manaus. Não, como prefeito de Manaus, inegavelmente, a impressionante. gente sabe aí. Então, a cabeça do Exército aqui na Amazônia mudou muito com a vinda do SIGS. E as unidades começaram a ter o espírito começado lá no SIGS. E o grande herdeiro disso, o primeiro bicho. Quando eu fui comandante de companhia do primeiro bis, num ano nós saímos, se eu não me engano, 5 vezes da cidade de Manaus em operações. Uma unidade, o general Rodrigo Otávio, me lembrei agora, em 70, ele fez uma operação Pacaás Novos. Pegou uma chata da ENASA. ENASA era uma companhia de navegação já desativada, em Belém. Daquelas que tinha a roda atrás, que Igual lá do aparece Mississippi, né? no Mississippi, Mississippi. ele é Era a vapor, que bonitinha, nós lá. eram bonitinhas e tinham capacidade para 80 passageiros, primeira classe, segunda. Ele botou 400 homens. Porra! Subindo o Rio Madeira. Nós navegamos 9 dias com coisas incríveis. Foi atrelada uma balsa, então uma companhia por dia tinha que ir para essa balsa. Sol, chuva. E aí teve coisas terríveis, mas à vontade do Rodrigo Otávio. E quem era o assistente do general Rodrigo Otávio? Sampaio Maia. Major. Major. Depois foi comandando o SIGS. Foi. Quando eu fui para o Maitá. Isso que eu queria contar, se o senhor contasse essa história. Eu era instrutor do SIGS e participei, junto com a equipe do SIGS, sempre o SIGS, né? Preparar uma tropa para ir para Xambió. Foi a primeira tropa. Era uma companhia especial, tinha gente descaracterizada, internaram lá na BI-1. Pintão, o nosso general Pinto Silva, era o chefe da seção de selva. O Biratã era instrutor, Paulo César e Jarbas. Você vê como era pequena a equipe, era isso. Verdade. Pô. Era isso. E eu encarregado da logística. Eu ia para o mercado, para a beirada, para comprar roupa, sapato que descaracterizava os cabo velho, soldado velho que iam para lá e foram. E aí me escolheram para comandar essa companhia. Eu vibrei. Vou para a tropa lá.
Nesse tempo, criaram os batalhões da Transamazônica. E o ministro, na época, general Lira Tavares, determinou e falou ali para os assessores, eu quero oficial superior. Era companhia destacada do batalhão. Tanto é que o Maitá era a primeira dos 54 bis. Se eu quero oficial superior. Eu não tinha oficial superior para ir para. Foi criado o Maitá, 54, 52 em Marabá, 53 Itaituba e 51 Altamira e 50 Imperatriz. Só que não tinha comandante. Aí eu, depois de marchas e demarchas, quando chegou para o CMA definir para eu ir, ele está proposto para ir comandar o Maitá. E eu, na época, também fui convidado para ir para o CEP, para ser instrutor, lá no Rio de Janeiro, Copacabana, ali no Leme, certo. Centro de Estudo do Pessoal. Porque quando eu estava no CITES, como foi transformado em COSAC, criaram uma seção técnica. Só que não tinha ninguém. Imagina uma seção técnica do CITES. E eu fui designado também dessas coisas. Tinha 2 voluntários, o Valporto e o Schubert, capitães que queriam fazer o curso. Os cursos do CEP eram muito peruados. O Valporto estava no quadro de acesso para major. E o Schubert estava na turma suplementar da ESAO. Aí o coronel Garrone me chamou e perguntou, você quer fazer o curso do CEP? Eu disse, não, senhor. Estou na SEMA, o que é ir para o CEP? Aí ele disse, você vai. Ele não dava muito papo, não. Eu disse, mas, coronel, eu não sou voluntário. Ele disse, você é o único que preenche. Não tava foi premiado, turma. pois já era. E foi maravilhoso o que aconteceu na minha vida. Então eu fiz o curso, saí bem no curso. Fiz o curso de boinicultor. Imagina eu chegar no Leme, paraíso da artilharia de costa. Verdade. Aquilo ali era uma impressionante. maçonaria fechada. Tanto é que só nós 2 oficiais de infantaria fomos ser instrutor do CEP. E o comandante me recebeu e quando falou, disse, espero que o capitão Lamper se adapte, olhando para essa mata aí, ali no Morro da Babilônia. Ele se sinta ambientado, porque não tinha nada a ver com aquilo. Né? E eu fui convidado para o Maitá. E eu aceitei, preferi o Maitá. Só que o gabinete não me nomeava. Eu disse, não, tem que ser o major. Eu me lembro, a última vez, o general comandante do CMA, era 3 estrelas, comandante do CMA. General Argos Lima, de ótima recordação. Ele, no telefone, ele falando, DGP, sei lá, ele disse, me arranja um major. Que alguém de lá disse, olha, tem que ser um major. Eu disse, tá bom, me arranja um major. Não, mas alguém disse, não tem. Disse, pois é, eu tenho um capitão aqui no pé da obra que é voluntário. Foi assim que eu fui nomeado, como capitão lá para o Humaitá. Bom, aí eu não fui para Marabá e fui designado e nomeado. Não tinha tropa, me deram 3 oficiais, R2, recém-acabado, um subcomandante lá do BIS, um tenente que foi voluntário, 5 viaturas, umas 2 com reboque, e mandaram eu atravessar o Solimões, ali na Ceasa, e ali... Então o careiro vai embora. Mas não me disseram, né? Carta não existia. Que eu tinha uma balsa, que é aquele primeiro igarapé castanho. Castanho. Que é a largura de um rio, pô.
tinha uma balsa lá. Embarcar esse comboio. Lá no Igapuaçu. E aí, barca, atravessamos e estrada. Peguei mais 3 travessias de balsa, com o reboque soldado para manobrar. Terrível. Cheguei ao Humaitá. Cheguei assim. Acampei no Igarapé, que tinha antes, 3 quilômetros antes de onde o 5º BEC estava construindo o quartel. O pavilhão de comando hoje lá, está muito bonito aquele quartel, estava só no térreo. E uma companhia pronta, foi ali que eu vivi o Humaitá. E sem luz, sem água, mas foi uma experiência maravilhosa. Ele tinha 6 anos de idade. E fui com a minha família. Vila dos Oficiais tinha 5 casas, eu tinha 11 oficiais. Vila dos Sargentos tinha 10 casas, eu tinha 30 sargentos. Imagina arranjar casa aí. Humaitá. Naquela época, pô, em Barcelos, É. praticamente a mesma coisa. Não tinha nada, Não tem estrutura, né? não tinha estrutura. Missão a gente cumpre. E é assim que a gente leva. E passei lá quase 2 anos, muito feliz, muito feliz. E hoje é um 54 bis. É isso aí. Já tive algumas vezes lá, eles têm lá a homenagem aos pioneiros. E tive agora, ultimamente, não foi antes de ficar doente, acho que eu fui lá. Foi. O senhor foi lá. Não, só foi aquela vez que era o Placídio, comandante. Não, mas eu voltei depois, não voltei. Ah, voltou, que você foi Voltou, no pô. Quinto Beck e a viatura. Você que já levou. tinha até passado o 5º BEC. Eu fui lá, foi mesmo. tinham me convidado para uns 50 anos, que ainda não tinha essa idade, mas baseado no histórico. Não, era 100 anos. 100 anos, eu disse, pô, vai ter 50, eu acho que o ano que vem. Eu fui Não, para lá em 73, esse este ano. ano. Esse ano 50 anos, olha aí. Ah, eu Não, já fiz, foi, pai. eu fiz um vídeo para lá. Você fez uma O videoconferência. comandante, lá. ele pediu para eu Ô, escrever. Brito. Britão. cara. Meu aspirante, hein? Excepcional. Isso mesmo. A minha Brito. companhia em Itaituba, hein? Excepcional. Moleque bom. Meu Muito bom. comandante. E aí me pediu, eu disse, olha, assim que eu puder, eu achava que não ia. 5 minutos. Mas 50. pensei que 10 fora. Faltam 10. Beleza. eu Pô, mas pensei que legal, hein, Coronel? que eu não viria mais aqui à Amazônia e hoje estou aqui. Pô, que legal. Mas isso é muito bacana. Então ainda vou chegar em Humaitá, se Deus quiser, outra vez. Isso foi marcante, né, Coronel? Como também foi o comando do SIGS, né? Ah, o SIGS é inesquecível. Inesquecível. O SIGS eu tive um episódio que eu não tinha falado do SIGS, vocês viveram, claro. Eu disse para o meu substituto, quando estava passando o comando, e eu alertei para ele. Ele era tenente-coronel nessa época. Eu comandei o SIGS já antigão. E fiz a proposta, sempre falei isso. Digo, o SIGS tem que ser coronel antigo. Por causa da pressão do CMA e Faz toda a diferença. faz mesmo. diferença. E eu encontrei o início, cheguei e começaram a mandar mensagem, aí eu convidei o Taumaturgo, era o chefe de Estado-Maior do CMA, para a selva, para BI-4, numa operação lá. Aí ele reviveu tudo, né? Mas antes, eu recebi ele lá no helicóptero. Aí, general, o que está vendo, pô? Taumaturgo era capitão, eu era tenente, aqui na área. Pô, quer? Eu digo, pô, tá demais, estão querendo se meter aqui no SIGS. E era do currículo. A gente tinha aquele nosso planejamento, aí Pladia. Porra. Era plama. Né? Plano de matérias. Aí, E sempre deu certo. né? Ah, não, é aquele negócio. Adaptação, vida na selva, fundamental, sobrevivência. Teve uma época que andaram Mudou tirando, botou pra como é Eu que é? A acho ela dinâmica. É fundamental a sobrevivência. Claro que é. Porque a vida na selva, ela nivela todo mundo. Claro que Nivela. é. Principalmente naquela época que vinha gente de todo o Brasil fazer o curso. Eu, por Porra, exemplo, né? vindo do Você pegou sul, isso aí. eu vim do sul, pô. Então, Claro. nivelava todo mundo. Todo mundo. Claro, claro. Mas é parte do tirar o verniz do cara. Então, hoje é todo mundo da Amazônia, beleza. Mas tira o verniz.
nivela todo mundo do mesmo jeito, pau que dói em Chico, dói em Francisco. Claro. E depois o cara entra na técnica, que vai só aprimorar alguma coisa, vai entrar nas operações. Então eu começava, às vezes, dar uma piruada aí, eu consegui, o general Tamatuba disse, não, pode rasgar aquele jeito dele, pode rasgar a mensagem que mandar para cá. Aí eu disse, sim, mas Tá assinado. o senhor assinou. Ah, sim. Não, porra, tudo bem. E a partir daí foi muito bom. Eu recebi do SIGS a visita do presidente da República da época. Por que a importância disso? Para ver o que é o SIGS. Tamatuga me chamou, recebeu. Isso aí, o que você precisa de apoio? O que você precisar era presidente da República. Eu disse, não precisa de nada não, o SIGS tem tudo. Eu não gostava de... Eu achava que o SIGS tinha tudo, e tinha, a gente se virava. Motorista nosso, se o réu quebrasse, vinha nas costas. Ninguém ficava na selva com viatura arrebentada. Isso sempre foi. Não criei não, encontrei isso lá. Né? Como comandante, eu mudei a minha visão de instrutor, que nós fomos. Né? A divisão de ensino é tudo. Exatamente. Pô, esse pessoal da administração. Exatamente, isso. A gente falava essa porra. É claro. Mas depois você tá aqui. Não, eu fiz um dia, Pô, sabe como é que totalmente diferente. Sabe como é que eu resolvi? Pouca gente sabe disso. Duas coisas. Primeiro documento propondo para o nome do SIGS, ser Centro de Instrução de Guerra na Selva, Coronel Teixeira, fui eu. Fiz um ofício, não sei se está lá, porque o general Santa Cruz era da turma do Teixeira. Teixeira já tinha E morrido. o Teixeira já tinha morrido. Ele morreu em Aí 85. ele expôs, 86. Não, ele morreu em 87. Janeiro de 87. 87. Janeiro de 87. eu encontrei com ele no PDC. Eu estava recebendo Isso. E eu estava, né? Eu fui da mãe, era do primeiro ano, eu fui porque eu estava Isso. recebendo medalha. Ele Eu falou estava comigo. recebendo a ordem do mérito e o Teixeira eu estava recebendo a comenda, já estava doente, ruído. Aí eu estava com a bolacha, que sempre foi invenção dos instrutores. Né? Cada um inventava uma coisa. Isso hoje ficou toda a Amazônia, mas era só instrutor. Nessa época. Me deram. Eu não estava no SIGS, não, eu estava no CML. Eu era assistente do comandante do CML. Aí o Teixeira me viu. Disse, porra, o que é isso aí? Eu disse, coronel, agora tá isso aí, essa bolacha. Disse, porra, eu quero isso. Eu disse, não, pega a minha. Ele disse, não, tua não, deixa aí. Eu disse, vou. Ele disse, manda para mim. Não, vou na sua casa lhe levar. E não tive oportunidade, ele morreu um pouco depois. Isso aí eu senti. Eu mandei para a dona Ida um cartão e com a bolacha e expliquei que eu não lamentava muito, mas aquela era minha, que eu dava para ela como homenagem. Não sei se... Eu nem perguntei ao Rui se mas o Rui já estava casado, não sei se estava com ela. Como o Rui assiste a gente direto e deve estar vendo, ele vai comentar isso. Ele sempre me liga depois do nosso que bom, programa. que bom. E é um cara eu gosto sensacional. muito do Rui, Sensacional. eu gosto muito do Sensacional. Rui. É um cara Conheci o Rui menino. Menino, era o romance dele com a filha do Coronel Paulo. Depois casaram e depois separaram e tal, cada um tem sua vida. Mas o Rui, eu gosto muito dele. Depois eu tive contato com ele por causa da ESG. Ele ficou muitos anos Ficou na muitos ESG. anos. Ele foi, não no meu tempo, quando eu fiz o curso da ESG. Esse era um episódio que pouca gente sabe que eu fiz a resposta do Centro de Documentação do Exército. Não podia botar o nome do Teixeira porque ele não tinha 10 anos de morto. Bobagem. Era uma norma, né? Por isso é que não conseguimos logo botar o nome do Coronel Teixeira. Mas aí o presidente da República, Vargas Six, ficou 3 dias na selva, com 30 integrantes e 4 mulheres. Aí veio a complicação. O exército tinha mulher. B2, aquele banheiro, era só nosso. É verdade aí. E tinha Imagina. E tinha o PC do comandante.
e tinha a estrutura de segurança do presidente da República. Desmobilizamos para fazer um alojamento para as mulheres, porque a esposa dele foi com ele para o meu alojamento. Eu cedi o meu alojamento, não sei nem se existe ainda. Tem. Era bonzinho, Era bonitinho. bonzinho. Legalzinho lá. Continua lá, igualzinho. Mesma coisa. Ele ficou 3 dias na selva, Interessantíssimo. vibrando. Lamentavelmente tiraram o marco que tinha lá na B2. Tinha uma pedra da visita dele. Não peguei esse aí, não. A gente não pegou esse não, lá pela no SIGS, não, cara. O Souza Abreu Não, tentou. como tenente eu peguei. Depois Pô, tirou. tinham tirado. Nesse período. Essas que eu coisas fiz, que tirou. a gente às vezes não preserva a memória. Ele veio com fama de mal, né? Logo que ele assumiu, aquele negócio, né? E aí ele estava arrumado e tinha dito para mim, comandante, quando é que eu tenho que voltar? Eu disse, 15 para as 6 eu vou lhe chamar. Aí, tomar banho. Ele já tinha passado As oficinas? nas oficinas, eu fiz ele comer tapuru, porque ele tinha embromado. Eu não me lembro quem era o tenente, o Ricardo. Aí eu... Volta aqui com aquela folha com os tapuru, né? Eu disse, presidente, isso aqui... Aí contei para ele a história, eu disse, pô, mas não, o senhor tem que comer. Uma iguaria amazônica. O senhor tem que comer. Aí peguei e botei 2 na boca. Aí deu um riso assim, ele era jovem, era entusiasmado. Colo. Aí não teve, ele teve que comer. Quando ele botou na boca, ele virou para a entourage e disse, eu comi, agora todo mundo deve comer. E os asseclas dele, teve um garoto lá, era um major, um tenente-coronel. O Farias era da Casa Militar. Farias, que hoje é do STM, oficial excepcional, deve ter sido o comandante de você, Foi não, meu comandante de companhia. Na Na. Aí ele foi para a França. Ele saiu, aí o Cid, falecido Cid, assumiu. Um cara excepcional, serviu comigo no Rei. Aí ele falou comigo, tá, o Heleno também era tenente-coronel. Aí o garoto veio lá, eu não sei se ele era da equipe, ajudante, eu não sei. Esse coronel, o presidente já está pronto. Ele estava na antessala ali daquele quartinho nosso, fumando charuto, fardado. Aí eu disse, sim. Disse, presidente, o presidente não gosta de esperar. Eu disse, pois ele vai esperar, rapaz. Eu marquei. Ele me perguntou, eu marquei, só nessa hora. Cortei o garoto logo, para não dar papo. Chegou na hora, eu fui lá, presidente, ele veio. Aí vieram me assoprar. Olha, cuidado com bebida alcoólica, que o presidente... Não fiz outra coisa. Chamei o garçom, lá com uísque, cerveja. Oferece aqui para o presidente. O senhor prefere? E ele tomou. Excelente. E outro foi o uniforme. Aquele calor lá na B2, a gente não ia fazer nada. Eu disse, presidente, qual é o uniforme que o senhor quer que a gente... Não, eu digo, não, comandante, o que é melhor? Eu disse, comandante militar, era o Santa Cruz, marcou para nós camisa. Era o jantar. Se deu camisa. Pode ser que o senhor marca o uniforme, a autoridade, camisa. Fomos para demonstração. Tinha uma emboscada, era uma demonstração bonita. Aí, caminhão, o réu, não tinha outra coisa. Ele disse, comandante, onde é que eu vou? Eu disse, o senhor normalmente, uma boleia, porque lá atrás bate muito. Aquelas estradas ali por aqui, quase. Mas a sua esposa, se ela for na boleia com o senhor, o motorista não consegue dirigir. Porque, lembra que o cara botar 3 na boleia do réu? É O complicado. réu era Aí mais ele disse, o que apertadinho. o senhor sugere, comandante? O senhor vai lá atrás. E ele foi na carroceria com a dona Rosana. Rosane Collor. Então, coisas do SIGS, demonstração do lago. Essa foi antológica. Helicóptero, aquelas coisas.
E eu estou na balsa, lá na frente, conversando com o presidente, falando lá no lago, que eu tinha feito outra visita para a esposa dele, para ir na escolinha, para o pessoal pedir as coisas, aproveitar. Era máquina de costura, coisas humildes. Ela não deu nem bola. Foi uma decepção. E ele comigo ali, aí eu vi que parou. Teixeirão empurrando A Matilde. a Matilde. Aí parou. Aí eu vi uma fumaça lá atrás. Aí você dá aquele... Gela, né? Pô, logo agora, é a demonstração bonita, tudo dando certo. Olhando, conversando com ele, mas olhando lá para a popa. Daqui a pouco aquela fumaceira começa a andar. Pô, alguma coisa a resolver. E fomos aí conversando. Tinha pifado, Teixeirão como sempre. E com as voadeiras, os capitães e tenentes, Ronald, Nery, Empurrando o bichão. empurrando. Isso aí, Quer isso dizer, é SIGs. Exatamente. Ninguém me trouxe problema. Porque eles sabiam que tinha que acontecer aquilo e aconteceu tudo. A equipe de rancho atendeu até o jantar do presidente na BEI 2. No dia seguinte estava na BEI 4. Excepcional. Então, você E não passava na estrada, né? E não passava, estava interrompida Tinha lá que dar aquela volta ao mundo. Exatamente. E os mesmos caras. É isso aí. Porra, quantas vezes fizeram isso aí? Claro, É isso a aí viatura é a mesma coisa, enfim. Quer dizer, o SIGS, esse espírito que o SIGS tem, eu tenho certeza que tem agora. Eu Pode ter tenho certeza. certeza disso. Então, Brian, você fez um comentário, eu achei muito oportuno. O que o SIGS modificou aqui? É isso. É o SIGS. A maior escola de guerra nacional do mundo. A gente diz isso sem medo. A gente Que diz legal. isso sem medo. E nós fazemos parte disso. O que eu disse para esse meu substituto, eu disse, olha, aqui tem que aparecer não. Cada tijolinho dessa catedral, sim, eu tenho a honra, se reconhecerem que eu botei um tijolinho, porque cada um de nós fez alguma coisa. E aqui, quem vai para o palco é o SIGS, não é a gente, não. Fique tranquilo que o palco vai lhe botar lá. E bota. E bota. Vocês foram comandantes em épocas diferentes, sabem disso. Então, esse espírito do SIGS, a gente teria aqui, não uma, mas umas 10, os 10 bate-papos desses. Com certeza. Cada um de nós com o seu sentimento sobre o SIGS. E eu tenho uma honra imensa de ter vivido isso. Eu não ouvi falar, eu estava lá. Muito bom isso aí. Ouvir do senhor isso aí tudo é muito bacana pra gente. E pode ter certeza, o senhor, que o senhor foi fonte inspiradora não só para o seu filho, mas para mim também. Que eu lembro quando eu fui nomeado, eu fui lá na casa do senhor lá em Brasília, e o senhor falou, olha, não precisa fazer nada não. A equipe é boa e vai dar tudo certo. E aí Os traz melhores isso. oficiais que eu conheci Traz foram isso. os meus subordinados. Eu sempre dizia, ninguém está aqui obrigado, são voluntários. Eu tenho certeza que ele acha que é dos melhores e você acha que os seus são os melhores. Eu nivelei negócio da administração, eu botei, isso é outra coisa. Ninguém se lembra disso, sabe? A Nalda resolvia, quebrava galho nosso. Eu chamei a Nalda, já conhecia, e ela me conhecia, e perguntei para ela se ela era capaz de fazer esse chapéu em grande quantidade, que ela fazia para um, para dois. Garotinho, eu cortava ela com o negócio de garotinho, ela sabe disso. Estou falando com o comandante, né, garotinho. Nunca... Eu disse, eu te financio. E financiei. Naquele tempo,
eu tinha caixas baixíssimas, aquele negócio de caixa baixa. Hoje o Exército supre muito melhor. Muito melhor. E aí botei, mas eu quero para o efetivo do SIGS. E botei chapéu no pessoal da administração. A divisão de ensino ficou indignada. Eu resolvi isso com a marcha. Simplesmente. Botei todo mundo na BI-4, em direção à BI-3. Garagem, rancho, que a OCO, que chegou a me perguntar qual é a finalidade desse adestramento. Vamos. Aí depois que todo mundo foi e ia para a selva, veterinário, farmacêutico, não abria mão. Às vezes não tinha instrução. Eu dizia, eu vou para a selva, fulano comigo. E aí acabou a barreira, aí eu cheguei numa formatura do CMA. A onça, que a gente ia com a formatura, o SIGS é o SIGS, e todo mundo de chapéu. Esse aí. Depois o tal Bartolo chegou, porra, o que você inventou? Você inventou isso aí, pô, conseguiu, ficou bacana. Eu disse, claro, coronel, ou general. Esse sempre foi o nosso uniforme. Porque quando eu fiz o curso, era um chapéu, não esse assim elaborado, mas foi quando depois a engenharia começou a usar. Maior. Tornou-se maior. É a maior, é diferente. É o bandeirante. O bandeirante, o chapéu bandeirante. Mas o Arnaldo. Uhum. Foi isso que aguentou o Arnaldo ali naquele. Ali perto da garagem. É, né? ali atrás. Isso. Muito tempo ali. Da tal da caixa d'água ali. Isso. Antiga ali, Isso nossa. mesmo. Daí o Pinheiro vivia ali. Pinheirovski. Não, o Pinheiro sabe, excelente monitor. Aliás, os monitores do SIGS é outra coisa. Não sei quem falou isso aí, acho que foi o Coimbra, não, ou foi o Osório. A gente tinha as caixas de instrução, né? Cada assunto tinha a caixinha lá. E o monitor virava e dizia, olha, a gente instrutor tinha mais de uma coisa, então tinha monitores diferentes. Chefe, deixa comigo. Ele ia lá e montava tudo. Aí você ia lá dar o final e ministrar a instrução. Os monitores Excepcionais. excepcionais. Referência mesmo. Com certeza. E olha, a gente tem muita ideia daí do pessoal que está aí fora nesses quartéis da Amazônia. Se tivesse um monitor do SIGS aí por aí, pô, se transformava esse batalhão. É. Tem história Exatamente. dos ex-monitores nossos que se viram nos batalhões aí fora e, pô, deram banho. Oficiais, claro. Alto Oficiais, padrão. sargentos. Oficiais sargentos. Excepcionais. Coronel, Porque eram excepcional. voluntários. Excepcional. A gente ouvindo essas histórias aqui assim, a gente rememora, né, os nossos tempos assim, né? Claro. E a gente tem certeza, né, que o senhor falou uma coisa com muita propriedade. Equipe nenhuma é melhor do que nenhuma outra, mas nós fomos inspirados naquela dos pioneiros. Pode ter certeza disso. Os pioneiros são a fonte inspiradora do que o SIGS é hoje. Quando a gente olha para trás e vê a construção dessa catedral que começou lá em 64 foi no papel. Não, Mas 66 66 foi na ali. Ilha de São Vicente. Isso, lá na Ilha de São Vicente, que hoje é o quartel do 9º Distrito Naval, né, Cláudio? Quartel da Marinha. Então, a partir dali, a gente olha isso aí e visando o futuro, a gente vê que deu muito certo, pô. E que a gente olha, né, Lamper, a gente mais moderno, a gente olha assim, porra, esses caras são muito melhores do que a gente foi. E a gente se achava os tão chupando manga. Era ou não era? Brabão, caramba, chegava e dava uma instrução, que falava, caramba, padrão de SIGS de qualidade que a gente vê nos quartéis aí da Amazônia, Claro. espalhado pelo resto do Brasil afora aí. Claro. Aquele modelo do SIGS ali de dar uma instrução com propriedade, né? E praticar. Com certeza. E o instrutor mostrando. Muito bacana. Isso aí. A Ilha de São Vicente, deixa eu contar uma alegoria, dá tempo? Já fechamos aqui, mas vamos lá, Coronel. Uma Depois te dá uma alegoria botada. do Fragapane. Hum, Fragapane era um touro. Nós estamos no zoológico do SIGS. Eu, particularmente, gosto do nosso, que era meio auxiliar de instrução. A gente fazia a volta calma no zoológico, pequenininho. A gente Antigo, usava antigo. o material antigo.
Lá na ilha de São Vicente, bem ali na entrada, tinha. Teixeira botou lá uma jaula com macaco, 2, 3 macacos, e um gato maracajá. O gato, na noite, esqueceram aberto, ele rasgou um macaco que saiu da jaula ali. E a gente viu isso aí. E tinha um jacaré no laguinho. Um tingazinho. E o Fragapane tinha uma história já naquela época. Não sei se ele lembra, de hipnotizar o jacaré. Coisa do Coronel Fragapane. Claro, claro. Aí a gente só olhando, tenente não dá piruada, capitão lá. Pô, antigão, pô. E o coronel, e ele pegou o jacaré. Pegou o jacaré na mão. O jacaré lá, aí fazia teoria, porque ele acredita no que ele fala, o Fragapane. Ele acredita, ele é um homem de bem. Soltou. Um outro capitão, André, não sei se está vivo, chegou ali na gozação e disse: ô Frega, você, quero ver você fazer isso com a mão esquerda. Não, companheiro, vou fazer. Aí o coronel Morro, sempre sensato, era um coronel full, inteligente. Fragapane, o jacaré mudou de lugar. O jacaré se mexeu aí e ele ia com a mão esquerda. Não, mas não deu outra. Ele pegou e teve que soltar, que o jacaré quase levou o polegar dele. Caramba. Ele teve acho que 20 pontos. Ele quase não fazia o curso. Ele fez todo com um braço. Ele era, que naquele tempo tinha pista Monstro. de corda. Um monstro, era um monstro, né? Era muito Monstro, forte. forte pra caramba. Pista de cordas era ali no Rio Preto da Eva. Sim. Tinha uma árvore, né? Que... Não, o deslize era numa É. castanheira que eu não sei se era pior subir ou Tem a descer. filmagem disso aí daquela época lá, tipo. o cara subia naquela postada Sim. de madeira, pô, até lá em Subir. cima, pô. Subir no meio da castanheira, você perde o centro de gravidade. Joga para trás e ela. E teve um garoto, que até morreu, de uma turma depois da minha, chegou lá em cima e disse: eu não vou no deslize. Tá bom, então desce. Como é que desce? Também não desço, claro, pô. Não desce, pô. Tiveram que amarrar o cara. Não, que descer ali naquela. Pô, é pior do que subir. Melhor descendo de Então a gente chegava lá e se jogava. Não, mas era com o nó de borboleta, não tinha A senha. cadeirinha, nada disso, né? O rapel era o velho nas costas, né? Você acabava. Mas na mãe eu ainda era assim. Era o Yes que a gente chamava, É, né? é. Aquela cordão de sisal dessa lá Claro, leva. e cara já que saía faz tudo a cortado. lasca, é. Mas aí só por curiosidade das histórias do Fragapane. Bacana, cara. Bacana. Coronel, eu queria agradecer ao senhor por esse momento. O senhor nos prestigiou aqui no Guerra na Selva Podcast. E aqui ainda, o maior significado, o senhor está do lado do seu filho aqui. Ou ele está do lado do senhor, melhor dizendo. Senão a gente Porque inverte. senão inverte, não é o caso. O almanaque não virou Não de virou cabeça. e jamais virará. Claro. Né? E pra gente, eu como pessoa aqui, a gente sonhar com esse momento assim, de ver pai e filho assim, 2 ex-comandantes do SIGS, pô, acho que na história nunca aconteceu no SIGS aqui. Não. Isso não vai acontecer nem tão cedo. Até nos acusaram de nepotismo. Não é? Porque eu tive uma filha também no SIGS. Exato. A Andréa. É. E ela foi a primeira psicóloga do SIGS ali, né? A pedagoga. Pedagoga, desculpa. Pedagoga. E agora ela é psicóloga. É psicóloga Também, agora. ela Agora vai. psicóloga. Se quisesse voltar já era, né? Matava as duas funções. Então, inclusive E ela falou quer vir pra aqui, mim, hein? falou pra mim que queria vir Ela aqui. quer Eu falei, vir aqui. pode vir, pô, vamos lá, tamo junto. Mas foi muito legal quando esse bate-papo aqui com a gente. Agradeço ao senhor por essa oportunidade, né? E reviver, né? Essas histórias que a gente já ouviu de alguma forma, mas de uma pessoa que viveu esse momento. Então isso é muito importante, né? Às vezes a gente não tem a dimensão do que é isso. Eu imagino que está passando no coração do senhor aí essa emoção de estar falando dessas Sem histórias dúvida nenhuma. do SIGS, de Humaitá, dos tempos de 27 BC,
Eu vi Pô, você muito aqui legal. com Severo, veio o Severo. Veio o Severo, veio o Arruda e veio o O Lopes. Arruda foi meu subordinado. Foi. O Severo Severo é realmente o pioneiro. Severo é Severo pioneiro. é pioneiro. Porque incorporaram os pelotões aqui no Jeff, Brasileia para o Acre e Taumaturgo, era o 10º e o 11º pelotão. E esses soldados foram para o SIG, iniciaram o SIG. Que legal. Muitos deles eram desses pelotões no papel. Bacana. Então realmente são pioneiros. Depois o Severo se meteu a juiz. Ele é juiz de futebol. Gente de futebol. Ele era bom O goleiro. mentor espiritual do Arruda. O Arruda Ah, a Arruda É, também o é Arruda juiz. também é É. Mas eles trabalharam junto no rancho. Exato, é isso mesmo, exatamente. Porque o Arruda era do 6º Beck, Exatamente. de Boa Vista. Aí ele veio pro SIG, Cabo ainda, Cabo Arruda. E o Severo Severo. pagar missão pra ele. pra É, Arruda. Severo já tava terminando Antigão, ali. já. antigão. Antigão. Coronel, mas muito obrigado, viu, Lamper? Obrigado, Niltinho, valeu. Obrigado 100%. a presença aqui. Coronel, muito obrigado pela presença Não, do obrigado senhor a você. aqui no podcast, no Guerra Nacional Podcast. A casa é sua. Quando quiser voltar, tenho certeza que muito mais história vai sair aí. A gente começa a conversar. Com certeza. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência aqui na TV Onda Digital, canal 8.2. Esse foi o episódio de hoje do Guerra Nacional Podcast. Coronel Lamper, nosso 11º comandante do SIGS, compadre do seu filho aqui, Niltinho Lamper, meu irmão, meu camarada que foi o 24º comandante do SIGS. Pessoal, tamo junto, sigam a gente nas nossas plataformas e assistam a gente também. Não deixe de deixar o seu like no nosso canal no YouTube. Guerra Nacional Podcast, TV Onda Digital, canal 8.2. Selva! Selva!